teremos um relato incrível que irá quebrar o tabu sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela escrita Antônia Dolores Santos Volgeman. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1960, no interior de Minas Gerais. Vou trazer para vocês, seus inscritos, um outro lado da moeda, relatando a vocês como foi ser casada com um lobisomem. Podendo dizer com veemência que nem todos os lobisomens são malignos, nem todos os lobisomens são fedorentos na forma humana e que nem todos os lobisomens têm culpa da maldição que carregam. Eu fui esposa de um lobisomem, JRP. Peço a você que não revele o nome da vila onde o relato se passou. Revelei a você, claro, para que você possa pesquisar e ver que o que eu digo é verdade e que algumas histórias de terror pode ter um fundo de conto de fadas. Às vezes o livro é julgado pela capa, mas através da minha história de vida, você e seus inscritos vão ver que é possível sim conviver com a fera, desde que a pessoa que se transforme nesse ser seja possuidor de um coração infinitamente bom, como era o caso do meu Leopoldinho. Na época do relato, eu tinha 18 anos. Eu morava com meus pais, JRP, em uma vila no interior de Minas Gerais. Eu era a terceira filha de 8 irmãos. Meus 2 irmãos mais velhos tinham 22 anos e o outro tinha 20 anos e já eram casados. Eu sempre fora uma menina batalhadora. Ajudava minha mãe em casa enquanto meu pai batalhava cortando eucaliptos. Quem fazia as compras da casa na vila era sempre eu. Minha mãinha pouco saía de casa. E num certo dia, minha mãe pediu para que eu fosse à venda para comprar mantimentos. E eu chamei minha vizinha, que se chamava Gilselma, para ir comigo. Afinal, Gil, como eu costumava chamá-la, era minha amiga de infância. E procurávamos fazer tudo juntas. Ela, na época, já tinha um namorado que ia sempre visitá-la à noite. Eu ainda não tinha arrumado namorado. E nem estava a fim de namorar ninguém. Passei na casa da minha amiga Gil e partimos para a vendinha, que ficava a algumas quadras da nossa casa. Chegando lá, a vendinha estava lotada e eu e Gil ficamos do lado de fora conversando, esperando o tumulto do lado de dentro diminuir. Sentamos em um banco que tinha debaixo de um pé de manga e foi aí que minha amiga Gilselma me disse: "Olha lá, Toninha, tem um moço ali no bar te olhando." Ao lado da vendinha tinha um barzinho de RP e ali estava um moço muito bem vestido e bonito. Mas eu não dei atenção a ele não, pois meu pai era muito bravo e dava a seus filhos uma educação rigorosa, e eu, como era a única filha mulher dele, comigo meu pai tinha as rédeas redobradas. Eu olhei para o moço com cara de poucos amigos, e ele me olhava com um olhar de cobiça. E minha amiga Gil ria, tão empolgada que parecia uma hiena, e me dizia: "Cê viu, amiga? Que moço bonito, hein? Ele não é daqui não, nunca vi ele aqui antes. E parece ser refinado." Eu cortei logo as asas da minha amiga Gil GRP e disse a ela: "Não fica olhando e para de rir, não quero saber de rolo com esse engomadinho não." Então minha amiga Gil me disse: "Não fale assim, Antônia, e seja cordial, pois ele está vindo para cá." E antes que eu pudesse dizer algo, aquele homem se aproximou da gente e disse: "Boa tarde, lindas damas. Eu sou Leopoldo Volgeman. Qual a graça de vocês?"
Ah, não precisou falar 2 vezes, GRP. A dada da minha amiga Gil já foi logo falando. Ai, eu me chamo Gilselma e essa aqui é minha amiga Antônia. Eu olhei com uma cara de ai, eu não acredito que ela tá falando com esse estranho. E se não bastasse tudo isso, o tal do seu Leopoldo me disse, olhando fixamente para mim. Então a moça bonita se chama Antônia? Lindo nome. Eu, tão sem graça, GRP, realmente não queria conversa com aquele homem. E apenas disse a ele prazer em conhecê-lo, mas temos que ir. Levantei, puxei minha amiga Gil e deixamos o moço ali parado me olhando com cara de bobo. Antes de sair, Gil perguntou ao tal Leopoldo sobre seu sobrenome, pois ela disse a ele que era um sobrenome diferente. E ele, sorrindo, respondeu que sim. Era um tanto diferente, que ele era de origem alemã, dizendo à minha amiga Gil que quando ele veio para o Brasil, ele tinha apenas 5 anos de idade. Minha amiga Gil, claro, ficou de boca aberta e eu a arrastei para dentro da vendinha. Vou confessar uma coisa a você, minha amiga GRP. Eu fiquei com muita raiva da minha amiga Gil naquele dia. Entramos na venda e ela, empolgada, me dizia: ai, ele gostou de você, amiga. Que partidão! Eu, furiosa, dizia ela: sua culpa. Você fica de sorrisinho para qualquer um. Pelo amor de Deus, a gente nem conhece o moço. E a nossa conversa ia se desenrolando conforme íamos pegando as coisas na venda. E a dona da venda, que vou chamá-la aqui de Mariquinha, era uma mulher muito fofoqueira, GRP. E tentava de todas as formas ouvir a nossa conversa. Vendo que não estava conseguindo ouvir, afinal falávamos aos sussurros, Dona Mariquinha não se conteve e disse: o que assola vocês, meninas? E minha amiga linguaruda Gil falou que aquele moço que estava ali no bar, muito bem vestido, com panca de senhorzinho, e que disse que nasceu na Alemanha, aparentemente parecia ter gostado de mim. Mas disse a Dona Mariquinha que eu fora grossa com ele. E foi aí que Dona Mariquinha nos falou: esse moço se chama Leopoldo, chegou da cidade grande há pouco tempo, comprou um sítio próximo do riacho, moço de dinheiro, menina Toninha, bonito e senhorzinho, está à procura de uma esposa, mas ninguém despertou o interesse dele, então ele ainda não se casou. E foi aí que minha amiga Gil disse: ninguém despertou o interesse dele até agora, né, Dona Mariquinha? Porque parece que a Toninha balançou o coração do moço. E a minha amiga Gil ria muito alto, e eu com cara de desaprovação. Saímos da venda e eu estava emburrada. Nem olhei para a cara do tal Leopoldo, todo pomposo. Já a minha amiga Gil retribuiu o aceno de cabeça do moço. Fomos embora. Chegando em casa, contei à minha mãe o fato corrido. E minha mãe disse: você fez bem, minha filha. Você sabe que seu pai é exigente. E se ele desconfiar que você ficou falada por dar corda para algum moço, você já sabe o que vai acontecer, né? Eu rapidamente disse à minha mãe: não se preocupe, maninha. Eu sou uma moça direita e não pretendo dar assunto para nenhum homem, não. Ainda mais um estranho. Passados os dias, já em uma sexta-feira, numa certa tardezinha, meu pai, antes de chegar em casa, passou no bar para tomar uma cervejinha. Era de costume do meu pai fazer isso. Ele tomava uma cervejinha após um dia cansado de trabalho e em seguida ia embora para casa. E nesse dia meu pai conheceu o tal do Leopoldo, que foi direto e reto dizendo a meu pai que gostaria muito de ter a honra de me namorar. E, se fosse permitido por meu pai, se casar comigo. Meu pai, desconfiado, perguntou a ele: por que entre tantas moças na vila, o senhor quer justamente minha menina Toninha? Lembre-se, GRP, eu era a única filha mulher do meu pai. O resto eram todos homens. Leopoldo firmemente disse a meu pai: eu venho de uma família de renome, mas não quero mais a vida da cidade grande. Eu quero uma vida no campo. O que me falta é uma esposa,
uma mulher ao qual eu possa cuidar e amar. Há alguns dias atrás tive a honra de ver sua filha fazendo compras na venda. Uma moça extremamente linda e séria. O senhor a educou esplendorosamente. E me afeiçoei a sua filha. Então resolvi perguntar para algumas pessoas quem era ela e se ela já era comprometida. Me disseram que era sua filha. E como eu sou um homem correto, decidi primeiramente conversar com o senhor, para que assim eu conseguisse obter o seu consentimento. A verdade, RP, é que meu pai se encantou por Leopoldo de cara. E ele ganhou a confiança do meu pai, que consentiu o nosso namoro, com algumas regras. Segundo meu pai, o namoro tinha que ser à vista dele. E dizia que Leopoldo teria que me conquistar, pois meu pai não queria ver a sua pequena florzinha no futuro casamento infeliz. Leopoldo aceitou, e meu pai disse a ele que no dia seguinte ele poderia ir me visitar na casa dele. Quando meu pai chegou em casa, eu estava ajudando minha mãe na cozinha e ele me deu a notícia, GRP. Nem preciso dizer que eu fiquei furiosa. Porém, permaneci calada, afinal eu não contrariava meu pai, mas meu olhar denunciava que eu não tinha gostado da história. Sendo assim, meu pai disse a mim: bem sei, minha florzinha, que você não gostou da conversa, mas você já tem 18 anos e está na idade de se casar. E eu disse ao moço que ele tem que ganhar seu coração, senão não consentirei o casamento. Não quero que você seja infeliz, minha filha. Mesmo com raiva ao ouvir as palavras do meu pai, eu o abracei e pensei: vou ser um demônio para o tal Leopoldo, e ele vai desistir de casar comigo. Minha mãe, esperta, após meu pai se lavar, me disse: não estou gostando desse sorriso, menina. Te conheço. Veja lá o que você vai aprontar. Bom, GRP, chegado sábado à noite, minha mãe me arrumou e confesso que fiquei muito bonita. Pelo menos eu me senti assim na frente do espelho. Quando Leopoldo chegou na minha casa, ele estava muito elegante. Ele era um homem alto, tinha 1,90 m de altura, olhos azuis, cabelos loiros da cor de mel e a pele bem clarinha. Um homem muito bonito. Quando ele me viu, seus olhos brilharam. Muito gentilmente ele trouxe mimos para minha mãe. Foi atencioso com ela e claro que minha mãe de cara se rendeu a ele, né? E depois se direcionou a mim dizendo que eu estava maravilhosa. Eu confesso que fiquei encabulada e disse a ele somente um obrigada. Então sentamos na varanda, meu pai com a porta aberta, sentado no sofá, nos observando ao longe. E do outro lado da rua a situação era a mesma com a minha amiga Gil, que estava sentada na varanda com o seu namorado também. E você imagina, de arrepiar a cara de Gil quando me viu sentada com Leopoldo. Ela estava mais feliz que eu. Leopoldo estava muito cheiroso, era tão educado e carinhoso, e eu sempre sendo arredia com ele. Quando dava umas 9 horas da noite, ele ia embora, dizendo que tinha que descansar, pois no dia seguinte tinha que levantar cedo para a labuta diária de seu sítio, que era bem grande. Os dias foram passando. Eu sempre fui turrona, mal educada, e sinceramente nem sei como o Leopoldo não desistiu de mim. Mas alguma coisa mudou em mim e comecei a me afeiçoar a ele. Como poderia ser diferente, minha amiga GRP? Só quem conheceu o Leopoldo sabia que ele era especial. Era impossível não se afeiçoar a ele. Ele tinha um coração bondoso e não só era bom para mim, como para minha família também. Depois de 6 meses namorando o Leopoldo, num certo dia ele chegou mais cedo em casa, em um domingo. E eu não estava em casa, eu tinha ido até a vendinha de Dona Mariquinha comprar mantimentos para minha maninha. E ao chegar em casa e não me achar, minha maninha pediu para que ele fosse ao meu encontro na vendinha e me ajudasse a trazer os mantimentos. Leopoldo disse à minha mãe que com todo o prazer do mundo faria isso e pediu para que, se possível, ele pudesse conversar comigo um pouco no banco da praça, na vista de todos. Ele prometia ser muito respeitoso. Minha mãe, já adivinhando que se tratava, permitiu. Ela pensou, GRP, que ele fosse me pedir em casamento. Bom, Leopoldo foi atrás de mim na venda, não só carregou todos os alimentos, como pagou por eles também. Disse a Dona Mariquinha que a minha família era a família dele
e que ele fazia questão de pagar pelas mercadorias. E ao contrário do meu pai, GRP, que era pobre, porém honesto, e marcava todos os produtos que pegava para pagar uma vez por mês, Leopoldo sempre pagava o que comprava na hora, para a alegria de Dona Mariquinha. E foi aí que Leopoldo me convidou para tomar um sorvete no banco da praça, dizendo que já tinha falado com minha mãe e que ela tinha dado o consentimento. Ah, GRP, eu que antes não podia ver aquele homem na frente, passei a amá-lo. E a cada ato bondoso dele, meu coração se enchia de alegria. Ele conquistou definitivamente o meu coração. E foi aí que Leopoldo disse a mim que precisava me contar uma coisa que era muito sério e que antes de contar pediria para que eu guardasse esse segredo. Ninguém além de nós dois poderia saber. Leopoldo disse que me amava e que pretendia pedir a minha mão ao meu pai, mas só faria isso se realmente eu quisesse ser sua esposa. E que depois do que ele iria me falar, ele não saberia dizer se eu ainda ia querer ele como marido. Fiquei assustada, GRP, e perguntei a ele, mas o que você vai me dizer que pode fazer com que eu desista de me casar com você, meu amor? Como eu tinha cabelos longos e negros, ele às vezes me chamava de rainha da noite. Segundo ele, os meus cabelos eram lindos e brilhosos como o céu da noite. E foi aí que ele me disse: minha rainha da noite, me prometa, por favor, guardar segredo. Eu olhei fixamente para o Leopoldo e disse: prometo. Não importa o que você me disser, não contarei a ninguém. E se for algo grave, não poderei ser sua esposa, mas seu segredo estará seguro comigo. Sendo assim, Leopoldo começou a me contar sobre sua família, GRP. E Leopoldo me disse: venho de uma família rica. Minha mãe ainda é viva, meu pai já faleceu. Eu carrego uma maldição familiar, minha rainha. Me transformo em um lobisomem. Ouvindo ele me dizer aquilo, eu fui ficando pálida. E ele me amparou. E eu me recompus e disse a ele: mas como assim um lobisomem? E ele calmamente me disse: estou sendo sincero com você, Antônia. Não posso me casar com você sem que você saiba da verdade. Você tem o direito de decidir. Nunca em toda a minha vida uma mulher tocou meu coração como você. Quando eu te vi a primeira vez, eu me derreti. Mas carrega essa maldição. Vai ter dias em que você passará a noite sozinha, enquanto eu fico a correr na mata fora. Tenho plena consciência do que eu faço. Afinal, nasci assim. Tenho controle nas minhas transformações, mas não é uma coisa boa para se ver. Se você se casar comigo, eu trarei você para junto da minha cruz. Não sei se seria justo com você e quero que você decida o que fazer. Se você decidir que eu vá embora e suma da sua vida, eu assim o farei. Mas se você quiser ser minha esposa, tomarei o máximo de cuidado e você terá um homem que a ama incondicionalmente. Peço a você que não pense em mim apenas como um ser com uma mutação, mas pense em mim sempre como um homem atencioso e bondoso que te ama. Eu estava sem palavras, GRP. Eu não podia acreditar. Era muita informação. Eu tentava respirar, mas parecia que estava com dificuldades. Eu levei alguns minutos para tentar balbuciar alguma coisa e, olhando para aqueles olhos azuis lindos, eu disse ao Leopoldo que pensaria no assunto e pedi a ele que me desse pelo menos aquela noite para pensar e tentar entender tudo o que ele me falara. E foi aí que Leopoldo me surpreendeu, me dizendo que não iria me dar uma noite, mas sim uma semana para que eu pudesse pensar. E que daqui uma semana ele voltaria a me ver novamente. E se eu não quisesse mais me casar com ele, tudo bem, ele iria entender e aceitar a minha decisão. Mas Leopoldo me disse, GRP, eu só te peço, por favor, não diga isso a ninguém. As pessoas não entenderiam. E eu nem as culpo. Afinal, tem muitos de nós, minha amada, que não são nada bons e agradáveis. E praticam o mal. Nessa hora eu arregalei os olhos, GRP. Mas o Leopoldo, sorrindo, me disse: vamos, minha rainha, você me conhece. Um ser humano de bom coração nunca será uma fera maligna.
A opção da maldade é uma escolha livre. Deus é maravilhoso. E mesmo eu, que sou um ser com uma maldição familiar, tenho o direito de escolher entre o bem e o mal, e eu escolho e sempre escolhi o bem. Me recuso a ser como a maioria. Me recuso a fazer o mal a um ser humano. Nunca fiz mal a ninguém, nem ao homem que matou meu pai. Eu amava meu pai, mas ele era mau. Fez muita maldade e teve o fim que mereceu. Minha mãe, como eu a amo. Ela é pura bondade. E apesar de eu carregar a maldição do meu pai, tenho o coração puro da minha mãe. Graças a Deus. Depois daquelas palavras, Leopoldo me acompanhou até minha casa, GRP. E chegando lá, disse a minha mãe que não estava se sentindo bem e por isso iria embora. E que assim que melhorasse, voltaria para me ver. E depois disso, se despediu de mim e foi embora. Eu, triste, nem quis jantar naquela noite. E fui para o meu quarto e chorei. Chorei. Ai, como eu chorei. A noite toda. Os dias foram passando e meu coração passou a chorar de saudade. Eu o amava, sendo ele homem, um lobisomem. Eu o amava e não poderia viver sem ele. Uma semana depois, Leopoldo voltou à minha casa e meu coração parecia que ia estourar de tanta alegria. Ai, que saudade, GRP. Que saudade eu estava dele. Então, ao sentarmos na varanda, ele me perguntou se eu aceitava o seu pedido de casamento. E eu disse que sim. Sendo assim, ele chamou meu pai, conversou com ele, tirou um anel do bolso, ajoelhou-se e colocou o anel em meu dedo. Como aquele anel era lindo! Era um anel de noivado. Eu, que sempre fora uma jeca tatu, estava toda cheia dos brilhantes agora. Confidenciei a Leopoldo aos sussurros que não me importava se ele tinha uma maldição e se ele tinha certeza que poderíamos viver assim, sem que ele, na forma de fera, me machucasse. Eu seria sua esposa, pois eu o amava. E Leopoldo, com os olhos lacrimejados, me disse: não se preocupe, minha rainha. Jamais nada te acontecerá de ruim. Eu prometo. E eu acabei me casando antes da minha amiga Gil, GRP. Gil se casara 3 meses depois de mim e foi embora com o marido para uma cidade vizinha. Nunca mais, depois do casamento dela, eu a vi novamente. Meu casamento foi maravilhoso. Eu estava feliz, pois eu me casara por amor. E me casei numa festança que teve no sítio do meu amado. Casamos durante o dia e a festa durou até a noite. E quando todos foram embora e apenas ficamos eu e Leopoldo no sítio, eu disse a Leopoldo: e agora? Você me deixará aqui e vai correr por aí na forma de fera? E Leopoldo, sorrindo, me disse: não, meu amor, hoje não. E me beijou tão intensamente que eu quase desmaiei. Eu era virgem, GRP, e perder a minha virgindade aquela noite com o homem que eu amava foi a melhor experiência que eu já tive na vida. E que experiência! Com o passar do tempo, vira e mexe, meu amado saía lá pelas 10 horas da noite e eu ficava em casa. Ele sempre colocava um dos seus animais a uma certa distância do sítio e se alimentava dele. Não atacava o sítio de ninguém e tinha plena consciência do que fazia quando estava transformado. E por mais que eu pedisse para vê-lo na forma de fera, ele nunca deixava. E dizia que não era uma coisa bonita de se ver e que meus olhos não mereciam ver isso. Em 1965, eu já estava casada há 5 anos e ainda não tinha engravidado. Meu marido agradecia a Deus por isso, pois ele tinha medo da criança nascer com a maldição. Ele tinha mais 3 irmãos e ele e o irmão caçula tinham a maldição, mas suas 2 irmãs do meio não carregavam a maldição. Resumindo, a maldição estava sendo passada aos homens da família. Leopoldo sabia que uma maldição tinha sido lançada em sua família, mas não sabia o porquê. E ele não tinha contato com seus irmãos. Ele não sabia onde eles moravam e seus irmãos não sabiam aonde Leopoldo morava. Não era uma família unida. A única que Leopoldo visitava de vez em quando era sua mãe, e ela não morava no estado de Minas Gerais. E sempre que Leopoldo ia visitá-la, eu ficava na casa de minha mãe, e ele dizia que iria resolver negócios. E Leopoldo procurava sempre saber primeiro se nenhum de seus irmãos estariam por lá. O fato de eu não conhecer minha sogra, GRP, foi uma decisão minha. Eu sabia que Leopoldo tinha receio do irmão caçula,
que, segundo ele, era como o pai, pura maldade. Então eu resolvi ir a uma benzedeira para saber por que eu não conseguia engravidar. Com muita insistência, Leopoldo me levou. Ele não dizia não a um pedido meu. Chegando na benzedeira, ela de cara foi logo nos falando que sabia que meu marido carregava uma maldição, mas que Leopoldo era um homem sábio e bom, e nunca fizera mal a ninguém, coisa difícil de se achar numa espécie como a dele, e disse que nesse ano eu engravidaria e que seria uma menina. Eu não teria filhos homens, e a geração seguinte, a geração da minha filha, seriam durante muito tempo de mulheres. Era um presente de Deus pelo coração bondoso do meu marido. Meu marido ficou aliviado. A benzedeira disse a ele que deveria satisfazer minha vontade, pois eu tinha o direito de ver ele na forma de fera. Segundo a benzedeira, eu poderia ver ele pela janela da casa, ao longe, e olhar não arrancaria pedaço. E disse isso aos risos. Meu marido na hora não disse nada. Antes de sairmos, a benzedeira disse que o segredo dele estava seguro com ela. E meu marido agradeceu. Inclusive deu uma boa quantia de dinheiro para ela, mas ela recusou, dizendo que a bondade não se pagava. E após irmos embora para casa, Leopoldo me prometeu que naquela semana, quando ele sentisse a necessidade de correr em liberdade na forma de fera, ele iria deixar que eu o visse ao longe. E foi dito e feito, GRP. Numa certa noite, as luzes do terreiro da minha casa ficaram acesas. E quando foi lá pelas 2 horas da manhã, eu acordei com um uivo que me deu calafrios. Confesso que eu levantei e fui até a janela da sala. E ali no terreiro, meu marido estava na forma de fera. Vou descrevê-lo para você e seus inscritos. Ele era muito alto, muito peludo, com pelos claros e olhos amarelos. Os dentes não cabiam na boca e a linda face do meu marido estava deformada. Eu confesso que quase infartei quando o vi. Era chocante, mas tentei permanecer firme para que meu marido não se sentisse mal. E percebi que ali naquela face deformada tinha traços humanos. Eu fiquei ali perplexa, vendo ele me olhar no meio do terreiro em pé sobre 2 patas. Até que ele se posicionou sobre 4 patas e foi embora. Era surreal pensar que um ser assim pudesse existir e que eu era casada com ele. Após ele ir embora, fui me deitar e foi duro pegar no sono. E lá pelas 6 horas da manhã, como sempre fazia, meu marido chegou em casa. E a primeira coisa que o meu marido fazia era ir tomar um banho, pois ele não queria que o cheiro de cachorro molhado me incomodasse. E depois de 1 hora debaixo do chuveiro, ele vinha para a cama cheiroso, aonde eu o esperava cheia de amor para dar. Ele me perguntou se eu tinha tido medo e me pediu desculpas pelo fato de eu ter visto ele daquela maneira. Mas eu disse a ele que eu queria ver ele e que eu amava mais ainda agora que eu conhecia por dentro e por fora. E naquele mesmo ano eu engravidei, GRP, e tive uma menina. Passei os dias finais da minha gravidez na casa de minha mãe, só por precaução e muita insistência de Leopoldo, e só voltei para casa depois de 1 mês com a nossa filha batizada. E meu marido, GRP, tinha tanto controle sobre sua transformação que em nenhum minuto atacou a casa de minha mãe ou me atacou. E participou do batismo de nossa filha, sim. Ele entrava na igreja normalmente. E para mim era porque, apesar de ter uma maldição, Leopoldo era puro de coração. Após 41 anos de uma união maravilhosa, em 2001, meu marido Leopoldo faleceu. Ele teve um derrame. Perdi o homem da minha vida naquele dia, GRP. Um homem que tinha uma maldição, sim, mas que nunca fizera mal a ninguém. Só tivemos uma filha. Vendi o sítio e hoje em dia moro com minha filha na cidade. Claro que não vou revelar aqui o nome da cidade, mas revelei a você no particular. Tive 2 netas e uma bisneta. E como a benzedeira disse, apenas tivemos gerações de mulheres. Era um presente de Deus pelas boas ações do meu marido.
Minha filha hoje em dia sabe do passado do pai, assim como minha neta, mas minha filha só ficou sabendo de tudo após a morte do meu marido. E nunca, nem minha filha nem minha neta contaram a seus companheiros sobre a maldição que o meu marido carregava. E quando minha filha era pequena e se tornou adolescente, nunca desconfiou das saídas do pai. Vira e mexe à noite, para ela ele iria caçar, pescar, como ele mesmo dizia. Era uma rotina normal. Muitas pessoas devem estar pensando: que mulher louca casar com um lobisomem e ter uma filha dele? Mas eu digo e repito a você que se eu tivesse que fazer isso novamente, eu faria 1000 vezes se fosse preciso, pois nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Depois da morte do meu Leopoldinho, nunca mais me casei. Hoje tenho 78 anos de RP, estou lúcida dentro das minhas faculdades mentais. Você me viu pela câmera, escutou cada palavra da minha boca, que antes foi enviada a você através de digitação. Viu as lágrimas nos meus olhos e, como uma boa psicopedagoga, sabe que eu disse a verdade. Sem contar, claro, que você pode usar a sua mediunidade aflorada para que assim você possa constatar a veracidade dos fatos que te confidenciei. Me sinto honrada em poder contar minha história real de amor e trazer para os seus escritos um relato diferente do que eles estão acostumados. Eu sei que existem lobisomens ruins. Ah, como meu Leopoldo me contava sobre os seres malignos de sua espécie. E não aconselho as suas escritas e inscritos a se envolverem de cara com esses seres, não. Eu tive muita sorte. Deus foi maravilhoso comigo e me deu a oportunidade de me casar com um lobisomem bom. Sei bem que lobisomens assim são raros, mas que existem, existem. E eu sou a prova viva disso, pois convivi com um. Quero agradecer a você por contar o meu relato, minha amiga de RP. Você foi atenciosa com essa velhinha que conheceu você através da minha neta. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Abraços de sua escrita e amiga, Antônia Dolores Santos Volsman. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a Dona Antônia, que muito gentilmente compartilhou essa linda história comigo e com os meus inscritos. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.